Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia, a LBE. O podcast da LBE é um espaço para divulgação científica, para abordagem daqueles temas mais importantes no cuidado dos pacientes com epilepsia, para troca de conhecimento entre especialistas no tratamento da epilepsia. Eu sou Luiz Otávio Caboclo, neurologista do Hospital Albert Einstein e professor de neurologia da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, São Paulo. E a convidada de hoje é a doutora Letícia Soster. A doutora Letícia é neurologista infantil, especialista em epilepsia e especialista em medicina do sono. Ela tem uma formação muito robusta, tanto em epilepsia quanto em medicina do sono. Ela é responsável pelo grupo de sono do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, onde ela é responsável também pela residência em medicina do sono dessa instituição. Ela é neurofisiologista no Hospital Albert Einstein, onde a doutora Letícia é minha colega, e onde ela também coordena a pós-graduação em medicina do sono do Hospital Albert Einstein. E é claro, a doutora Letícia vai falar pra gente hoje sobre um tema super importante, que é a interface entre sono e epilepsia. Porque nós sabemos que adultos e principalmente crianças com distúrbios do sono podem cursar com uma dificuldade no controle das suas crises. E por outro lado, as crises acabam atrapalhando o sono desses pacientes, principalmente das crianças. Então é um prazer receber a doutora Letícia para falar sobre essa interface entre a medicina do sono e a epilepsia, que é uma associação tão importante na abordagem desses pacientes. Doutora Letícia, muito bem-vinda ao podcast da Liga Brasileira de Epilepsia. Obrigada, Luiz Otávio. Agradeço você e a todo mundo da Liga, porque eu concordo que acho que é uma interface muito importante, muito pungente e muitas vezes carece de conhecimento dos próprios neurologistas e de quem trabalha com epilepsia, o peso dessa interface. Às vezes a gente sabe que é importante, mas não sabe onde é importante. Como. Exatamente. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso para aumentar o conhecimento de todo mundo que cuida desses adultos e principalmente das crianças com epilepsia e com problemas no sono. Mas antes da gente começar, Letícia, conta pra gente como é que uma neurologista infantil acabou se envolvendo com essas duas áreas, com epilepsia e com medicina do sono, que tem muita relação, mas normalmente as pessoas acabam seguindo um ou outro caminho. Conta pra gente como foi sua trajetória nesse sentido. Eu acho que primeiro tem um viés pessoal, porque eu acho que eu já nasci fisiologista, que eu gosto da explicação das coisas. Então, foi muito natural eu, ao terminar neurologia infantil, entrar na neurofisiologia. E eu entrei através da epilepsia, primeiro pelas estruturas, a estrutura da Universidade de São Paulo, que tinha isso de porta aberta, já um setor muito bem estruturado de eletroencéfalo. Claro que a gente sempre fala as influências dos nossos professores, e foi o que aconteceu comigo. A professora que assumiu na época o eletroencéfalo foi uma grande mentora para mim, mas durante o meu estágio de eletroencefalografia, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, em Cleveland. Lá eu tive contato com o sono, porque lá a neurofisiologia ela é ampla, você passa por tudo para chegar e ficar numa área só. Então eu fui fazer pedaço do curso de eletroencefalografia e vídeo EEG, só que lá eu passei pelo sono também. E o que eu entendi? Que existiam outras variáveis que eu precisava considerar, além da atividade elétrica cerebral, que influenciariam naquele desfecho. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu preciso fazer sono. Então, depois de fazer eletroencefalografia, eu fui fazer polissonografia. E daí, foi embora. Aí eu fui fazer o doutorado no tema, eu vou fazer tudo no tema, porque me ajudava a entender melhor como o paroxismo se manifestava nas 24 horas, porque são diferentes, embora eles tenham uma morfologia muito típica para cada uma das epilepsias, as que têm a morfologia típica, ele se comporta de maneira diferente. Isso me ajudava no diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial de eventos motores durante o sono, que não necessariamente têm paroxismos visíveis no eletroencefalograma. Então isso, para mim, fez um sentido de completude maior. E por isso que eu acabei entrando no sono, me envolvendo no sono. Muito bom. E a gente estava dizendo da importância dessa interface entre, vamos chamar, os problemas que afetam o sono, os distúrbios do sono e a epilepsia. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, quão frequentes são distúrbios do sono, por exemplo, em crianças com epilepsia?
crianças com epilepsia têm um risco maior de ter distúrbios do sono quando comparadas às crianças sem epilepsia? Tem um risco muito maior, porque o motivo é a própria epilepsia fragmenta o sono. O sono fragmentado faz com que nas 24 horas você não consiga aquela reposição contínua do sono. O fato de você não conseguir a reposição contínua, você afeta até o dia seguinte. Se a gente sempre imaginar que o sono é um processo cíclico, é um ciclo, tanto um ciclo dentro do sono quanto um ciclo nas 24 horas, um período dormindo, um período acordado, um período dormindo, um período acordado, e a gente pensar que a epilepsia fragmenta isso, ela fragmenta a ciclicidade do sono. Então, a epilepsia sozinha, ela consegue fragmentar o sono. Em termos de números, a gente sabe que chega a 70% das crianças com epilepsia tem algum tipo de queixa relacionada ao sono. Tá? Poxa, é um número muito expressivo. E quais são as queixas alto. mais frequentes? E quando a gente fala de criança, né, Letícia? Claro, tem as queixas que são da criança, propriamente dito, e do pai e da mãe. Uhum. Então, quais são as queixas mais frequentes que são trazidas pelas crianças ou pelos pais? De fato, você tem razão. As crianças quase não trazem queixa. E aí a gente entra num outro ponto dentro do sono, dentro da análise ou da medicina do sono, se a gente for colocar assim. Não é sempre o paciente que te queixa, é um terceiro que tem suas próprias percepções sobre aquela queixa. Por quê? Porque a primeira queixa, a mais comum, é de sono fragmentado. É aquela criança que o pai ou a mãe falam: meu filho, minha filha dorme mal ou não dorme. Dorme mal isso? ou não dorme. Essa é a primeira queixa. Então, essa primeira queixa carrega um caráter de certa subjetividade, porque isso incomoda alguns pais, mas não incomoda outros pais. Então, aqui tem um ponto de a gente consegue ser menos objetivo no número e na queixa em si. O quanto isso, de fato, é uma insônia ou não é uma insônia, é um sono fragmentado pela própria epilepsia ou por outros fatores, ou é um hábito, ou é um receio dos pais que viram seus filhos tendo crise e tem aquele receio de deixar dormir de forma independente. Tá? Então, a queixa mais comum é meu filho não dorme ou o sono é agitado. Menos comum são as queixas respiratórias relacionadas ao sono, são as queixas de, principalmente, ronco, respiração oral, que podem estar relacionadas ou não à apneia obstrutiva do sono na infância. Mas o mais comum é sono fragmentado. Certo. A gente sabe que crianças são particularmente sujeitas a parassonias, como sonambulismo, por exemplo. Fala um pouco pra gente sobre o diagnóstico dessas condições do sono em crianças, antes da gente entrar na questão da epilepsia propriamente dita. Como é que a gente diagnostica esses distúrbios de sono em criança, uma vez que normalmente é a queixa que os pais trazem, não são as crianças que trazem? Como é o diagnóstico nesse caso? No caso de parassonias, então, contextualizando, parassonias são um capítulo dentro da medicina do sono. Então, parassonias são todos os eventos motores que acontecem durante o sono. Então, aí, eventos motores que acontecem durante o sono podem ou não estar relacionados a outra etiologia. Então, a gente vai fazer uma triagem muito mais clínica do que laboratorial para a parassonia. Então, tem critérios clínicos muito bem definidos e uma distribuição desses eventos motores ao longo da noite, que tem relação com o nosso controle central da movimentação. Então, as parassonias têm seu diagnóstico muito clínico. Ele só vai deixar de ser clínico e depender de laboratório, no caso polissonografia ou um vídeo EEG noturno no sono da criança, para a gente avaliar o evento se ele tiver características atípicas. Voltando às típicas, que é a parassonia. Então, a gente tem 3 tipos principais de parassonias na infância: sonambulismo, terror noturno, despertar confusional. Isso aqui na infância. Uhum. Todos esses 3, eles têm faixa etária bem definida, ocorrência bem definida, tipo de movimento bem definido. Então, uma história clínica bem feita consegue fazer o diagnóstico disso. E veja que isso, as parassonias têm em comum com a epilepsia, porque o diagnóstico da epilepsia, a gente vai lembrar, é um diagnóstico clínico, claro, depois suportado por exames complementares, principalmente o eletroencefalograma. Então, nessas crianças, o diagnóstico é clínico a partir principalmente do relato dos pais, eu imagino. Isso. Tá. Isso. Uma vez identificado esses transtornos do sono, a gente sabe que às vezes eles vão requerer tratamento, às vezes não vão. Esses transtornos, eles ocorrem de forma diferente? Eles têm uma importância diferente nas crianças com epilepsia? Eles têm uma importância diferente, principalmente no diagnóstico diferencial. Principalmente porque, se a gente pensar que algumas epilepsias, como as focais extratemporais, ocorrem principalmente durante o sono,
é a hora também que vão acontecer as parassonias. Então, às vezes, se durante o evento de parassonia eu tenho uma movimentação atípica, estereotipada, ou uma postura tônica, um momento tônico aqui naquele meio, eu posso estar dentro da ocorrência das duas situações. Porque tanto a ocorrência da crise quanto a ocorrência da parassonia, elas dependem de uma instabilidade do sono para acontecer. Eu posso, na crise, por exemplo, ter um descontrole, ter muito paroxismo, então maior chance de ter um evento de crise na hora do sono. Mas se eu tenho um sono muito fragmentado, assim como nas parassonias, nas crises também, eu tenho maior chance de ocorrência de crise, porque eu não tenho mecanismos supressores ali segurando. Então, a preocupação é, a criança com epilepsia tem mais chance de ter parassonia, porque ela tem mais chance de ter um sono fragmentado, ou macrofragmentado por despertares, ou microfragmentado pela ativação cortical que ela vai ter ali toda hora por conta dos paroxismos. Então, ela tendo mais chance, ela é uma criança com mais risco. Então, nessa criança, a gente se preocupa um pouquinho mais para não comer bola um pelo outro. E de forma geral, você acha que o diagnóstico dessas parassonias, portanto, é mais difícil nas crianças com epilepsia? É mais difícil. É mais difícil porque eles acabam sendo supervalorizados e às vezes confundidos como crise. E nem sempre são crises. E principalmente, mais uma vez, nas extratemporais. Certo. Em que medida que essas parassonias, ao afetar o sono dessas crianças de alguma forma, pode colaborar para piora no controle das crises? Elas acabam também fragmentando o sono. Então, se a gente pensar que para o controle da crise, quanto mais saudável for a ciclicidade do sono durante a noite, eu dependo dessa saúde cíclica do sono, se eu tenho uma parassonia, eu quebro essa ciclicidade. Então, eu coloco, é como se fosse um evento estressor. Eu coloco despertares ali no meio, eu fragmento aquele sono. É um dos, diferente das crises, que muitas vezes a gente tem o suporte do eletroencéfalo para dar para a gente um biomarcador, né? Sim. O achado eletroencefalográfico. Na parassonia a gente não tem muito. Mas alguns casos, principalmente pessoas que têm sonambulismo, a gente tem um biomarcador, que é despertares abruptos a partir de N3. Vou abrir aqui um parênteses. Explica o que é N3. Aliás, aproveita para falar um pouco, né, sobre as fases do sono. A gente sempre fala uma parassonia do sono REM, uma parassonia do sono não REM. Mas para quem não está tão habituado com esses estágios do sono, de uma forma resumida, explica para a gente como o sono se divide ao longo da noite. Então, o sono é um processo, como eu falei, cíclico. Ele é cíclico nas 24 horas, mas ele também é cíclico dentro da noite. Então, a gente tem ciclos de sono. Esses ciclos duram de cerca, no adulto de 90, em torno de 90 minutos, na criança entre 60 e 90, vai variar de acordo com a idade, tá? Então, a cada 60 minutos, mais ou menos, 60 a 90, dependendo da idade, a gente vai fazer um ciclo. E o que caracteriza esse ciclo? A alternância entre dois principais estágios, o sono não REM e o sono REM. O sono não REM, ele é subdividido em 3 estágios, o estágio 1, 2 e 3. E esses estágios, eles são neurofisiologicamente caracterizados por alentecimento progressivo da atividade elétrica cerebral. Então, a gente vem de uma faixa mais rápida, o que a gente chama de rápida, beta na vigília de olho aberto, aí fecha os olhos, fica quietinho, deitado, começa alfa, teta, com intrusões, delta e depois delta. Ou seja, a gente vai alentecendo a atividade cerebral. Então, isso é o que a gente chama de aprofundar do sono. Esse aqui é a característica do sono 3. O que o sono 3 faz? O sono 3 restaura nossos processos, principalmente metabólicos, musculares, porque é como se o cérebro tivesse, como se não, ele está na menor faixa de atividade que um cérebro saudável consegue fazer, que é delta. E menor demanda metabólica. Exatamente. Por isso que você pode fazer decêncio, né? O controle, a redução da pressão arterial nesse momento, liberação de alguns hormônios, 2/3 dos hormônios do crescimento da criança tem liberação no primeiro ciclo de N3 na noite, e a gente dá o nome de N1, N2 e N3, essas 3 fases. Então, esse é um momento, o sono não REM, que vai se alternar nesses ciclos com o sono REM. Durante o sono REM, a gente tem uma desconexão cerebral, na realidade. Então, a gente tem o córtex ligado, quase que como se fosse a vigília, quando a gente sonha, quando tem conteúdos oníricos. Até por isso é chamado de um sono paradoxal. Exatamente. Que é um sono que, de uma certa forma, se aproxima do que seria uma vigília, embora a criança, o adulto esteja dormindo. Perfeito. E nesse momento, ele faz desconexão com os gânglios da base e é a hora que a gente inativa neurônios motores. Então, os neurônios motores
menos a musculatura ocular extrínseca, os que vão movimentar a musculatura ocular, que vai fazer o movimento rápido dos olhos, e por isso o nome da fase, Rapid Eye Movement. Então, daqui para baixo, a gente fica com o corpo em atonia. Então, nesse momento, aquele músculo ali está completamente desligado e a atividade cerebral está ativada. Então, esse é o sono REM, é um sono mais colinérgico, é um sono que a gente sonha e eles se alternam. Esse aqui, dentro das funções dele, ele tem uma relação com memória declarativa, ou seja, fatos que a gente aprende no dia e vai guardar isso como memória, e aqui uma memória não declarativa. O sono não REM. Não, o sono REM, o sono não REM, memória declarativa, e o sono REM, memória não declarativa, afetiva, emocional e todas essas memórias. E aí a gente alterna isso ao longo da noite. A arquitetura do sono que a gente chama é essa alternância, não REM, REM, não REM, REM, não REM, REM, que vai acontecer em cerca de 7, 8 vezes ao longo da noite numa criança, 5 a 6 vezes num adulto. A depender, claro, da duração do sono. Exatamente, da duração do sono e também da regularidade dia após dia. Porque essa ciclicidade ela é altamente dependente do quanto você é regular nos seus horários de sono. Certo. E as parassonias, elas são tipicamente ocorrem no sono REM ou no sono não REM? Da infância no sono não REM, do adulto mais idoso no sono REM. Então, a gente tem essa grande divisão das parassonias. Então, ela tem uma distribuição bimodal, então, na infância, não REM, e aqui, na idade adulta, mais velho, né, na senescência, mais parassonias REM, né, que são os transtornos comportamentais do sono REM, principalmente. Então, nesse primeiro aqui, são das crianças, parassonia não REM, que pode, em menos de 5% dos casos, progredir para a idade adulta, pode continuar para a idade adulta, mas não com piora clínica. É sempre o mesmo estado clínico, ela só não se resolve com o passar da infância. E essas daqui que tem aquele biomarcador que a gente estava falando, que são 3 despertares abruptos a partir de N3 ao longo da noite. Ou seja, a gente tem um critério que é mais objetivo do que simplesmente Exatamente. uma história tirada com os pais da criança. Exatamente, porque às vezes os pais não veem o que está acontecendo. Se bem que hoje em dia a gente já tem muita câmera, muitos pais têm câmera nos quartos, isso ajuda muito. Às vezes, eles não sabem descrever, mas a gente pede para eles olharem as câmeras das crianças, às vezes guarda aquelas câmeras de quando era bebê e continuam lá no quarto, e você vê o evento tipicamente fica mais acontecendo. fácil. É o que eu falo sempre, com o advento do celular, para quem faz epilepsia como nós, ficou muito mais fácil, porque os pacientes filmam suas crises, os acompanhantes filmam as crises, ficou mais fácil de ver. E para as parassonias, idem. O advento das câmeras facilitou a nossa interpretação, a nossa descrição desses eventos. Você tocou na ideia da epilepsia, das epilepsias extratemporais, como ocorrendo principalmente durante o sono. Esses distúrbios de sono, eles dependem do tipo de epilepsia que a gente está vendo? Eles são mais ou menos comuns em diferentes tipos de epilepsia ou é algo que permeia todos os tipos de epilepsia? Existem poucos estudos muito robustos para te responder objetivamente. Na prática, o que a gente vê, se a epilepsia, ou pelo menos o paroxismo, a ocorrência do paroxismo, ela é importante o suficiente para fragmentar o sono, aquela criança, ela tem mais risco de ter crise. De ter crises, né? Crises e crises de parassonias, por exemplo, ou de eventos relacionados ao sono. Mas aí não tem tanta relação com o tipo de epilepsia, pelo menos tão bem estudadas, né? Mas eu diria que é muito mais provável nas focais. Mais provável nas focais. E eles são mais comuns em crianças com epilepsias mais graves, menos controladas com relação ao controle das crises? Muito mais. Muito mais frequentes. E claro, aí a gente pensa numa via de duas mãos, em que a epilepsia mal controlada acaba cursando com mais transtornos do sono, distúrbios do sono, e o sono de pior qualidade acaba dificultando o controle das crises. Faz sentido isso, né, Letícia? Total sentido. E as duas coisas se entrelaçam e agora a gente já tem, já tem um tempo, alguns estudos animais mostrando isso. Então tem estudos com ratos nocaute para mutação para Dravet e que a simples ocorrência de crise causou o que a gente chama de cronorruptura. Então, cronorruptura, assim, a gente tem uma sincronia com o claro e escuro do ambiente. Então, somos animais feitos para dormir no período da noite e nos manter acordados no período do dia. E essa sincronização endogenamente se dá pela liberação de melatonina,
né? Então, a liberação endógena de melatonina e exogenamente a nossa exposição à luz solar, aos nossos hábitos e a nossa sequência temporal de atividades, né? É isso que acontece. O que acontece nesses casos com ratos nocaute para mutação para Dravet? Eles conseguiram mostrar que a simples ocorrência da crise quebrava esse ciclo, fazia esse ciclo se quebrar. Então, eles colocavam, os ratos estavam síncronos, colocavam para ter crise, começavam a ter crise, eles perdiam essa sincronia com o claro e escuro do ambiente. E isso não tem efeitos muito diretos, porque a gente tem que pensar o sono como um desfecho final disso tudo, né? Então, o sono é um dos metabolismos cíclicos do corpo, mas liberação de hormônio de tireoide de manhã é outro, cortisol de manhã é outro, Pulso de leptina GH, de noite. de hormônio do crescimento. Exatamente. Todos os hormônios, ele é cíclico e comandado por essa nossa ciclicidade. O sono é um deles, é mais um deles, não é o principal, nem o mais, nem o menos, é mais um desses eventos metabólicos que são cíclicos no nosso corpo. E a ocorrência de crise quebrava essa ciclicidade. Então, isso é uma coisa interessante da gente enxergar, porque muitas vezes, na prática clínica, às vezes a gente fala assim, teve mais crise à noite, teve isso, mas às vezes ele pode estar, inclusive, metabolicamente precisando de uma visão, porque a gente às vezes não enxerga o que está acontecendo ali na frente, porque não está na cara ali, puxa, a melatonina baixou, como é que eu vou saber? Não sei, né? Eu vou saber só pelo desfecho que dá para ver que é o sono, se está ou não está acontecendo. Mas essa quebra mostra pra gente que existem mais efeitos metabólicos das crises em si que a gente não está olhando, né? Entendi. Bom, nós vimos então que crianças com epilepsia têm mais distúrbios do sono, e esses distúrbios do sono nas crianças com epilepsia podem trazer prejuízo, incluindo um pior controle das crises. Então é claro que nós precisamos reconhecer esses distúrbios do sono. Mas eu tenho a impressão, Letícia, que isso nem sempre é investigado. Eu diria que na maioria das vezes, quem cuida dessas crianças com epilepsia não presta tanto atenção nas questões relativas ao sono, não é? É verdade, não presta mesmo. E ainda mais as epilepsias mais graves. E como é que a gente pode melhorar esse reconhecimento? Isso é através da entrevista clínica ou existem questionários estruturados? Como que a gente faz o diagnóstico desses distúrbios do sono, além de uma mera entrevista clínica? Além da entrevista clínica, eu utilizaria, para quem não tem o hábito de saber qual toda a classificação de distúrbios do sono, onde encaixar ou não, eu utilizaria questionários. Tem 2 questionários que eu gosto muito de usar, que eu ensino bastante porque eu acho prático. Um deles se chama BEARS, é o plural de urso em inglês. Então, o BEARS, ele vai passar bedtime, excessive sleepiness, tarará. Então, assim, momento de adormecer, ou seja, insônias e questões comportamentais, sonolência excessiva no dia seguinte, questões respiratórias, etc. E ele é classificado por idade, então são só 5 questões. Você pode deixar na recepção do consultório, o paciente entra tendo respondido aquele questionário para você. Pelo menos garante que você não deixou de enxergar alguma coisa ou de perguntar. Um outro questionário que é muito interessante, mas ele é um pouquinho mais complexo de interpretar, só que esse daqui passa um super pente fino, é o SDSC, o Sleep Disturbance Scale for Children. Então, os 2 valem para criança e adolescente, o BEARS vale mais para as crianças menores. Eu acho que, assim, talvez o ponto mais importante para a gente chamar a atenção é que não só perguntar na entrevista clínica e utilizar esses questionários, às vezes não considerar que toda sonolência seja apenas medicamentosa, que é uma coisa muito comum no neuroinfantil. Aí você tocou num ponto importante, né? Porque a gente está falando aqui de sono em crianças com epilepsia. Via de regra, essas crianças estarão sendo tratadas com fármacos anticrise. E via de regra, um dos efeitos colaterais comuns desses fármacos é sonolência. Eu diria que é das queixas mais comuns, os efeitos adversos mais comuns. Dependendo, claro, do fármaco, dependendo da dose, dependendo de questões individuais. E às vezes nós acabamos atribuindo à medicação em uso esse efeito, essa queixa da criança ou dos familiares de sono. Primeira coisa, é muito comum mesmo sonolência como efeito adverso. Isso é de todas as medicações? Algumas são piores? Qual que é a sua experiência com isso? Em crianças, principalmente. As que têm maior potencial sedativo acabam sendo aquelas como benzodiazepínicos, por exemplo, são aquelas que a gente tem mais efeito de sonolência. Mas o que eu diria, assim, tem outras, por exemplo, como o levetiracetam, que fica mais agitado, fica mais acordado. Mas
talvez uma forma de raciocinar que não nos é muito comum é colocar aquela queixa num espectro do tempo. Coloca a queixa no espectro do tempo. Tá sonolento, mas tá sonolento de manhã? Tá sonolento no meio do dia? Se eu tenho por exemplo, se a gente dá uma dose de benzodiazepínico à noite e ele tá sonolento de manhã, ainda pode ser escape, mas ele fica sonolento à tarde, provavelmente não vai ser daquela dose que você deu à noite, a não ser que você esteja usando de 12 em 12 ou alguma coisa assim. Mas aplicar aquela sonolência ou qualquer queixa relacionada ao sono no espectro do tempo. Então, é a droga que ainda está circulando de manhã, ou é o efeito daquela passagem da droga, da primeira passagem ou segunda passagem. Então, seria a orientação mais pungente que eu colocaria seria: coloca a queixa no espectro do tempo. Queixa de sonolência, aplica ela no espectro do tempo. Há quanto tempo? Claro, a relação temporal com a introdução da medicação, propriamente dita. E o uso, dita. exatamente, e com o uso. O que eu vejo com muita frequência é essa queixa de sonolência de tarde. Uma sonolência de tarde, que você não deu uma dose de manhã, é improvável que tenha relação com o medicamento. Né? É muito provável que seja sono faltando na noite. E que vai ter uma propensão circadiana a aparecer mais pós-prandial, depois do almoço, por exemplo. Então, é muito frequente que a gente veja a diferença temporal entre uma sonolência excessiva medicamentosa e uma sonolência excessiva por falta de sono à noite. Sem dúvida. E Letícia, você comentou sobre a importância do sono, seja o sono não REM, como o sono REM, em questões relacionadas à memória e outras funções cognitivas. E houve um tempo, e a gente sempre conversa isso, em que o foco do tratamento da epilepsia era meramente o controle de crise. Eu digo meramente porque é claro que o objetivo do controle da epilepsia é o controle de crises. Mas nós vivemos numa época em que as coisas ficaram melhores do que isso. Nós nos preocupamos com outras questões que são igualmente importantes, como transtornos do humor associados à epilepsia e transtornos cognitivos associados à epilepsia. Em que medida esses distúrbios do sono podem contribuir, por exemplo, para a piora cognitiva dessas crianças? Bastante, embora a gente não tenha muito dado. Eu vou falar mais em termos empíricos, mais de fisiologia mesmo, né? Porque a gente tem pouco dado exatamente pelo que você falou. É estudado só recentemente. A cognição e epilepsia e consequências uma da outra é algo muito recente de estudo. E relacionado com sono, menos ainda. Mas as crianças que têm um sono muito mais fragmentado, elas têm, talvez, tem menos trabalhos com memória, mas tem muito mais trabalhos com controle de impulsividade. Tá? Então, controle de impulsos, são crianças mais impulsivas, as que têm o sono mais fragmentado, são crianças, ou que quantidade de sono reduzida, porque a falta de sono na criança gera irritabilidade. Uhum. Então, são crianças mais irritadas. E aí fica muito difícil. Isso todo mundo que tem filho sabe, né? Sabe, não. Que independente da criança ter epilepsia, uma criança que não dorme é uma criança que fica irritada. Irritada, exatamente. Falta de sono tem manifestações diferentes de acordo com idade e sexo. O homem fica sonolento, a mulher fica com fadiga e a criança fica irritada. Então, faltar sono tem esses efeitos diferentes. E na criança, a irritabilidade, principalmente criança com epilepsia, você pode confundir com outra coisa. Inclusive com o efeito colateral da medicação, do fármaco anticrise. Exatamente, exatamente. E com a doença de base também. Muitas dessas crianças com epilepsia terão como causa de sua epilepsia doenças que têm como manifestação transtornos psiquiátricos associados ou disfunção cognitiva associada. Então as coisas acabam se confundindo. E falando até da questão da disrupção do mecanismo de sono, eu acho que a gente pode pegar como um paradigma disso a síndrome de ponta-onda contínua durante o sono e que tem como padrão eletroencefalográfico o estado de mal elétrico durante o sono, em que existe uma completa disrupção do sono e que cursa com uma piora comportamental, uma piora cognitiva, e a gente faz esse diagnóstico, como nós sabemos, através do eletro, de preferência, um eletro de noite inteira, em que a gente observa uma intensa ativação da atividade epileptiforme durante o sono. Mas esse é um caso extremo. A pergunta que eu faço para você é: quando a gente faz um eletro de uma criança, ou uma polissonografia com eletro, enfim, quanto mais dados a gente tiver, melhor, a partir de que ponto a incidência de descargas, de anormalidades epileptiformes numa criança em sono começa a preocupar? Vamos pensar numa criança que tem a sua epilepsia que está bem controlada, está tomando remédio, está sem crise, mas um eletro que sempre mostra uma intensa ativação de descargas durante o sono.
Quando que você, como neurologista infantil, começa a se preocupar com isso? Se eu tenho em minhas mãos uma polissonografia, eu vou me preocupar quando eu tiver alguns sinais de fragmentação importante do sono. Quais são esses sinais? Então, primeiro, aumento de N1. N1, que é a primeira fase do sono, é uma fase que é para ser transicional. Ela não tem que ocupar mais do que 8% da noite de sono. É a entrada no sono. É a entrada no sono. E todas as vezes que o sono superficializar, ele vai voltar para N1 para entrar de novo. Né? Então, quantas vezes eu tiver de N1 que ultrapassarem esses 5 a 8%, é mais ou menos isso, ultrapassarem muito, ou seja, um índice de N1, um percentual de N1 muito grande, aquilo ali já me deixa. Esse sono pode ser fragmentado. Esse é número 1. Número 2, a quantidade de microdespertares. Porque uma quantidade grande, a não ser, por exemplo, um ponta-onda contínua, que é um caso muito, a ponta extremo, aqui muito extrema, extremo, né? Que eu já perdi minha ciclicidade a ponto de mudar meu limiar para despertar, porque é o que acontece no ponta-onda contínua. Então, eu estou em casos focais, mas um pouquinho mais leves, como a autolimitada da infância, eu estou um pouquinho mais para cá. Então, nesses casos aqui, se eu estiver passeando nesse espectro, os que tiverem maior quantidade de microdespertares, tá? Que não vale para ponta onda contínua, porque aí ela já está mais reduzido o limiar para despertar, mas quantidade elevada de microdespertares, que a gente tem um índice, até 11 por hora é normal, acima disso a gente já começa a considerar, aqui tem um problema, que ele está despertando um pouquinho demais, uma eficiência do sono mais baixa também. Então, isso são fragmentadores. Então, eu consigo dizer que aquele sono, com esses 3 itens polissonográficos, são 3 itens que me dão uma indicação de esse sono é fragmentado. Mais fragmentado do que é o aceitável, porque a gente tem uma taxa, obviamente, Sim, aceitável de fragmentação. Se ele é por conta dos paroxismos ou não, aí carrega mais subjetividade também. Vai da nossa avaliação olhar, puxa vida, esse sono N2 para N3, porque esse aumento do paroxismo vai acontecer no momento em que a gente está aumentando a sincronização, que é principalmente no primeiro terço da noite. Estou passando de N1 para N2 para N3, é o que a gente chama de downscaling do sono. Eu tenho uma atividade, um potencial mais sincronizador. São aqueles complexos Ks que vão puxando todo mundo. E esse potencial mais sincronizador, se eu estou fazendo aquilo ali, indo para mais, e depois começo a acordar, aí eu posso dizer que é provável que o paroxismo esteja interferindo na quantidade, na ciclicidade do sono, na continuidade do sono. E na qualidade do sono, e na portanto. qualidade, nesse sentido, sim, na qualidade do sono. Mas se não, é muito mais a nossa percepção. Mais E um claro, sono fragmentado. considerando também os dados clínicos, ou seja, Claro. uma coisa é uma criança que está indo muito bem do ponto de vista de escola, de aprendizado e de comportamento, outra coisa é uma criança que está piorando. Esses dados que você nos trouxe, Letícia, são dados de polissonografia. Sim. Então a pergunta que eu te faço, a polissonografia, quando ela é indicada nessas crianças com epilepsia? E que não trazem uma queixa explícita de sono, mas que tem um eletro que tem muita atividade epileptiforme. A polissonografia é indicada nesses casos? E veja, eu sei que você faz eletro, você faz polissonografia. Quando e como a polissonografia deve ser utilizada nesse contexto? Eu diria que quando você tem modificações durante o dia, não de controle das crises em si, porque isso, um eletro e um videoeletro vão fazer um papel infinitamente melhor. Mas quando você tem manifestações clínicas durante o dia que envolvam aumento de irritabilidade, você não trocou fármaco anticrise, você não mudou nada, e aquilo ali está aumentando de irritabilidade, você viu que tem um eletro que tá pior, né? O eletro está piorando em quantidade de paroxismo, e você não tem outro evento, você não modificou nada no tratamento daquela criança, mas aí ela tem mais irritabilidade ou até sonolência excessiva, que é menos típico, mas pode acontecer também sonolência excessiva, ou sono fragmentado e aumento de movimentação noturna. Às vezes é mais precoce aumento de movimentação noturna do que a crise em si ou as manifestações diurnas, tá? Então, aquela criança que dormia relativamente bem, passa a ficar se movimentando muito, fazer muito ruído, mas principalmente que aquilo ali tem algum efeito no dia seguinte e também, não posso deixar de falar, transtornos respiratórios. Ronco e respiração oral é obrigatório em toda criança. Ronco e respiração oral, você passar a fazer alguma avaliação. Porque a questão é que a polissonografia lógica, o exame de escolha, é o padrão ouro para o diagnóstico desse tipo de distúrbio do sono. Mas também nós sabemos que o acesso à polissonografia é limitado e dependendo do meio, principalmente no setor público de saúde, o acesso é bastante limitado. Nós vivemos numa era de wearables, de dispositivos usáveis, como relógios, como celulares,
e que começam a incorporar programas para estudo do sono. Eles ajudam na avaliação dessas crianças? E aqui, veja, não estou falando das crianças ou de adultos com meramente um transtorno do sono, mas crianças e adultos com epilepsia, eles podem trazer informações úteis? Porque sempre a mãe ou o pai vai perguntar, mas se eu colocar um relógio, um smartwatch, será que eu preciso fazer uma polissonografia? Isso vai resolver? Em que medida eles ajudam? Olha, pacientes que têm encefalopatia epilética grave, confesso que eu uso. Você usa? Você usa uso. com que finalidade? Eu uso com a finalidade de entender aquela fragmentação do sono. Então, como é que eu uso? Aqueles pacientes que têm ou têm acesso àqueles monitores de movimento, então são acelerômetros, então eles têm os acelerômetros, aqueles que dão, inclusive, aviso de crise. Sim, um detector de crise. Um detector de crise, e isso junto com uma oximetria de pulso que consiga ser integrado num programa, né? Que tem alguns que têm, então, oximetria de pulso com frequencímetro. Sim. Então, eu sei se aquele movimento está dessaturando ou não, porque me preocupa a parte respiratória. Sim. E é claro, a gente fica pensando, você deu o exemplo de criança com encefalopatia epilética. Muitas vezes é uma criança que é muito difícil fazer uma polissonografia numa criança dessas, que não vai aceitar o uso de todos os eletrodos, e talvez um relógio, um oxímetro seja algo mais viável, além de ser muito mais acessível, Exatamente, né? exatamente. E aí tem uma monitorização mais prolongada, mas também requer uma conversa muito honesta com a família. Olha, não é tudo que a gente vai se preocupar, não, assim, a gente vai fazer análise a cada tanto tempo, a gente vai se preocupar, porque senão isso pode acabar estressando mais a família também, né? Então, tem que ter isso muito bem calibrado, muito bem calibrado. Muito bem. E Letícia, infelizmente a gente não vai poder continuar por muito tempo, então eu queria que antes da gente terminar, você falar um pouco sobre a abordagem desses transtornos do sono. Bom, a gente diagnosticou, tem uma criança com epilepsia, com uma parassonia, um problema respiratório. Qual que é a abordagem em termos farmacológicos e não farmacológicos dessas crianças? Falando especificamente das parassonias e dos fragmentadores de sono, que não sejam fragmentadores orgânicos. Porque se eu tenho um fragmentador orgânico, uma apneia, eu tenho que abordar a apneia. Uma crise convulsiva ou as epilepsias, tem que abordar crise convulsiva e epilepsia. Mas os fragmentadores não orgânicos per se, né, que eu não tenho ali um fator causal, eles são altamente responsivos à regularidade de sono. Então, a primeira orientação é manter, não é uma higiene do sono, é circadiana, é uma higiene das 24 horas. Então, é dormir em horários regulares, ter refeições em horários regulares, para que o corpo compreenda metabolicamente a hora que ele vai adormecer e a hora que ele vai acordar. Isso é importante porque ao ciclar mais fácil, ao ciclar melhor à noite, eu coloco o cérebro com menos chance de ficar sendo acordado. E, portanto, menos chance de evento de parassonia. Lá no começo eu falei que 3 despertares abruptos de N3, ou seja, sair do sono cerebralmente mais profundo para a vigília, é algo disruptivo. Então, eu evito fazer isso daqui se eu estou com a ciclicidade sempre muito bem azeitadinha. Então, a primeira coisa é uma higiene circadiana, higiene das 24 horas, horários regulares de atividades, tá? E atividade física, alimentação e etc. O que é bom para toda criança, aliás, pra né? Todo mundo. É bom para todo mundo. Não só para todas as crianças, mas para todo mundo. Para todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, claro, a higiene ali no momento pré-adormecer. Porque para adormecer, a gente tem 3 principais fatores. Fatores homeostáticos, que são o cansaço, fator circadiano, que é essa nossa ciclicidade, e fator comportamental. Desses 3 fatores, se eles estão todos bem, a gente vai adormecer, ok. Né, adormecer saudavelmente, entre aspas, né? Então, ter tudo isso bem azeitadinho no início da noite é outro ponto. Raramente, dentro das parassonias, a gente chega a tratamento medicamentoso, tá? Então, esse tratamento, regularidade, então acompanhado por diários de sono, acompanhados por compreensão dos fatores desencadeantes da fragmentação do sono, porque a gente tem que pensar que a parassonia, ela vem de uma fragmentação. Tem um componente genético em alguns casos, mas ela vem de uma fragmentação do sono. Se eu compenso o fragmentador, eu não tenho muito risco de ter evento. Então, eu compenso isso daqui. Mas se eventualmente, mesmo compensando isso aqui, a gente tem alguns medicamentos que a gente acaba abrindo mão de forma extremamente rara. E quais são que você usa com mais frequência? Se você for olhar a literatura, eles recomendam benzodiazepínicos. E que aí traz um confundidor, porque há pouco nós estamos falando da sonolência que pode advir do uso de benzodiazepínico, principalmente na manhã seguinte. Exatamente. Então, assim, na minha prática clínica eu não faço isso. Essa literatura é literatura de cerca de 20 anos, 15 anos atrás, recomendando o uso de benzodiazepínico. Não tem nenhuma literatura mais nova para corroborar uma indicação.
Existem alguns estudos, mas que ainda caem na categoria dos anedóticos, de usar de precursores de liberação de melatonina principalmente para o terror noturno, tá? Que aí é uma forma do triptofano, que ele é na cadeia que vai terminar em melatonina. No final das contas, ele vai ser um cofator e como cofator ele ajudaria nessa estabilização da liberação de melatonina. E a melatonina? A melatonina não tem efeito direto nisso. Ela não é usada para essas parassonias? Não. É usada para outras questões. questões Circadianas. Muito bom. Sem dúvida um tema muito vasto, né, Letícia? Essa interface é super importante e acho que em outra oportunidade a gente vai ter que completar essa conversa, porque ainda tem muita coisa que a gente poderia conversar, mas por uma questão de tempo a gente não vai poder continuar. Letícia, muito obrigado por estar aqui. Antes da gente terminar, eu queria que você encerrasse dando uma dica para um neurologista infantil, um neurologista jovem que está interessado em fazer epilepsia, em fazer medicina do sono, ou como você fazer essas duas especialidades. Qual o caminho que é o melhor para esse tipo de formação? O que você daria de dica, uma dica prática para um jovem neurologista, um neurologista infantil que está começando nessas áreas? Acho que a dica prática é estuda ambas as áreas. Eu acho que são muito interessantes, muito interligadas. Eu sei que a formação é longa, é muito tempo. É muito né? tempo. Foram 7 anos de residência, só de residência, é bastante tempo. Mas quem gosta e quer, eu faria o que eu fiz, né? Terminar a neurologia infantil, fazer o ano de EPI eletro e o ano de sono. Mas existem também outras formas de formação também que você consegue fazer, mas serão de titulações diferentes. Mas antes de mais nada, começa a praticar epilepsia com vistas em sono. Neurologia com vistas em sono, porque o sono não pode ser dissociado, ele tinha que estar lá dentro, desde o comecinho. Mais e mais a gente tem que incorporar a prática da medicina do sono, a neurologia infantil, porque todo mundo dorme. Exatamente. E todo mundo pode ter problema de sono. Exatamente. Letícia, muito obrigado por participar no nosso podcast. Esperamos ter você de volta em outras oportunidades para falar de epilepsia, falar de sono, falar de epilepsia com sono, que eu acho que é o mais interessante. Muito obrigado por sua colaboração com a Liga Brasileira de Epilepsia. Obrigada, Luiz Otávio. Obrigada pelo convite. E obrigado a todos que ficaram com a gente. Sigam as nossas redes sociais, assistam ao podcast, compartilhem com seus amigos, com seus colegas, porque assim nós podemos aumentar o alcance do nosso podcast, difundir esse conhecimento que é tão importante. Escrevam pra gente, sugiram novos temas, para que em novos episódios nós possamos discutir temas que são do interesse de todas as pessoas envolvidas no tratamento das pessoas com epilepsia. Muito obrigado e até a próxima.